O Flamengo mantém o foco na difícil missão que é superar o Peñarol no estádio Campeão del Siglo, que costuma ser um caldeirão desde quando foi inaugurado em 2016, o estádio relativamente novo. 12 jogadores ficaram no Rio de Janeiro e o Tite quebra a cabeça nesse momento com seus auxiliares a fim de encontrar o melhor time que possa ser o mais equilibrado a ponto de marcar gol lá, que é a obrigação do Flamengo, e de tentar não sofrer, né? Se você faz 1-0 e não sofre, você leva o jogo para pênalti. Se você começar a tomar gol, vai ser muito mais difícil. Então o Tite precisa buscar uma formação condizente com o que ele trabalhou até aqui, que tenha movimentos minimamente coordenados e que possa também agredir um pouco mais o adversário, que é um time que se defende muito bem do Diego Aguirre, mas que não vai poder ficar o tempo todo na defesa. Caso você queira escutar meus comentários táticos durante esse jogo, você pode se tornar membro do canal do Falso 9. Membros do canal do Falso 9 contribuem só com R$5 por mês e tem acesso ao canal de WhatsApp, onde eu faço a transmissão tática de todos os jogos do Flamengo. Caso você tenha interesse em fazer isso, basta você apertar esse botão Seja Membro e ir até a aba Comunidade depois de completar a sua filiação. Lá na aba Comunidade você vai encontrar uma publicação exclusiva aos membros com o link do canal de WhatsApp, onde eu farei comentários, e lá também tem um chat comigo e com os outros membros. É bem legal. Tá bom? Então nesse vídeo a gente vai abordar como que o Tite pode escalar esse time para que ele fique equilibrado de acordo com as convicções do próprio Tite, tá? Não tô trazendo aqui um lado autoral porque eu não sou técnico do Flamengo. Então eu vou exercitar duas formações pensando com a cabeça do Tite. Como o Flamengo vai para campo, vou te contar agora. Vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. Deixa o like aí e se inscreve no canal para a gente alcançar os 56 mil inscritos hoje. Nós temos faltando menos de 100 pessoas para alcançar 56 mil inscritos, que é um número importante porque ultrapassa a nossa marca no X, né? Antigo X, que não existe mais no Brasil. Então vai ser a maior rede social e sem dúvida o meu melhor conteúdo está aqui. Deixa o teu like aí que não custa nada e você vai me ajudar pra caramba. Pessoal, essa foi a escalação da última boa atuação do Flamengo, que foi o jogo contra o Vasco, onde o time não venceu por um acidente, né? Fez uma ótima atuação e não conseguiu vencer. Nesse jogo, ele foi com Varela e o Gerson ali do lado direito, Alexandro e Plata do lado esquerdo, e foi com a dupla de volante Pulgar e Léo Ortiz, além de manter o Bruno Henrique na frente. Bruno Henrique teve chances no plural de gol naquele jogo, então ele pode até participar menos, mas teve oportunidade de gol e meteu na trave ali por um detalhe. Esse time atacava usando a lógica dos laterais ali construtores, mas com eles na amplitude, né? Então o time tinha muita movimentação desses 4 homens de meio e formava esses 2 triângulos, né, pelo lado do campo. Então eram 3-1-6 basicamente, que mantinha um primeiro volante ali mais preso e mantinha 3 jogadores alinhados ali na base da construção já numa segunda fase. Quando o time chegava para finalizar, a gente via muita inversão, muita troca de posição e tinha do lado direito uma dinâmica um pouco prejudicada, porque não tinha um cara para dar profundidade, nem o Varela nem o Gerson são esses jogadores. Então o lado direito ficava mais recuado que o lado esquerdo, mas o lado direito construía boas jogadas e tudo mais e tentava atacar o Vasco. E uma dinâmica que existia era esse ataque ao espaço por parte de um dos volantes, né? Desse volante que estava um pouco mais avançado. Eles ficam geralmente nessa relação, um fica na saída e na base para contra-ataque e o outro já avança um pouco mais para construir junto aos meias. E a gente viu em alguns momentos esse ataque ao espaço. E essa jogada sozinha gerou 2 chances de gol para o Flamengo. Primeiro com o Pulgar, veja os 2 triângulos que eu mostrei para vocês muito claramente ali, a bola vai para o lado direito, Varela acerta o cruzamento e o Pulgar tá ali no comando da área como elemento surpresa, ali sendo o Paulinho do Tite, digamos assim. O mesmo aconteceu com o Léo Ortiz, quando o Flamengo teve a mesmíssima jogada, construindo pelos lados, tendo ali de um lado o triângulo e do outro também 2 jogadores um pouco mais avançados e o Ortiz mais avançado que o Pulgar
pronto ali para infiltrar caso fosse necessário, né? Então essa bola chegou ali até o lado esquerdo do campo e o Léo Ortiz cabeceou na trave. Esses lances sozinhos poderiam ter sido responsáveis pelo placar de 2-0, por exemplo. Então, se é uma jogada coordenada que existe, ela não pode deixar de existir. Mas o que não pode acontecer nesse jogo é a concentração de jogadas por um só lado, como a gente viu naquele jogo contra o Vasco. Então, naquele jogo contra o Vasco, só o lado esquerdo tinha profundidade e o lado direito não tinha. Contra o Peñarol, o time entrou mais ou menos com uma proposta parecida, sem o Léo Ortiz no meio, com o De La Cruz errando um monte de passe ao lado do Pulgar, os dois só querendo jogar por dentro, muito porque você não tinha esse lado direito, e os dois talvez tenham uma visão limitada do jogo, só saibam jogar pra frente, o que muitas vezes é uma qualidade, mas naquele jogo foi um péssimo movimento a se fazer. O Peñarol agradeceu, esfregou as mãos e marcou seu gol a partir de um erro de passe por dentro do Pulgar. Dessa forma, para corrigir esse problema da falta de profundidade, basta um único movimento. Com relação ao time do Peñarol, 2 movimentos, né? Você mantém o Ortiz em campo, e eu vou te explicar a importância disso, além do óbvio, né? Mantém uma dupla de volante, mantendo sim o Pulgar e colocando o Ortiz para jogar ao lado dele, e você entra com o Wesley para jogar. Talvez fosse adequado entrar com o Ayrton Lucas também, mas ele aparenta não estar no momento bom, e contra o Grêmio era incrível como ele entrava com o pé até um pouco mole nas disputas. O primeiro gol sai por conta de um duelo que ele não faz, e no terceiro gol quase sai um minuto antes com um duelo que ele perde também, completamente dominado por ele. Então não é hora de usar Ayrton Lucas e Alan, pelo menos de início. E aí esse time pode atacar da seguinte forma, colocando o Wesley para profundidade, o Gerson centralizando e o meio de campo formando uma espécie de tripé, o Pulgar mais preso e o Ortiz e o Gerson mais alinhados durante essa fase de construção. Então, 3 jogadores alinhados, como a gente viu contra o Vasco, só que o Alexandro ficando um pouco mais para o Plata fazer um jogo de profundidade pelo lado esquerdo. O lado esquerdo não é o melhor do Plata, mas ele é bom jogador, é o que tá dando, é o que tem para hoje, então pode ser sim uma boa alternativa. Já numa fase de finalização, o próprio Alexandro pode fazer a profundidade, como fez muito bem contra o Vasco, mantém os 2 triângulos, só que agora com realmente alguém puxando a ofensividade do lado direito. E aí usa essa jogada de infiltração que eu acabei de mostrar para vocês, que podia ter construído sozinha um placar diante do Vasco, não fosse a falta de sorte ali e competência do Léo Jardim na defesa da cabeçada do Pulgar. Defendendo, esse time ainda teria 2 trunfos. Um deles era a presença de um outro volante mais preso, mais posicional, diferente do De La Cruz, que é um jogador que acelera todas por dentro, progride demais no campo e deixa espaço vazio, né? Além de não acompanhar a recomposição por muitas vezes, como foi no caso do gol do Peñarol contra o Flamengo no Maracanã. Então eu acho que seria uma temeridade você usar o De La Cruz por dentro nesse jogo. Você vai ter um jogador a mais para fazer essa recomposição mais rápida, e tem o Wesley, né? O Wesley tem, como diria o outro, né? A obviedade, tem 2 pulmões, né? Lógico, todo mundo tem, mas isso é uma brincadeira. Ele tem uma força muito grande para recompor, então esse time poderia recompor primeiro com Ortiz, Léo, Fabrício e Wesley, o Alexandro baixando, ele vai terminar as jogadas mais adiantado, ele baixando ali quase como um volante até chegar ao resto do time, e o time num bloco baixo fazer essa troca e ter essa dupla de volantes mais fixa na frente da área, que pode ser importante contra um time que tem um bom chutador de fora da área, que é o Léo Fernandes. Pô, mas e se o Tite quiser não ter o Wesley nesse jogo por conta de sua juventude? Ele, apesar de estar numa ótima fase, é um garoto, ele pode querer preservar o garoto de um momento como esse e colocar responsabilidade nos medalhões. Então, talvez fosse o momento de jogar o Varela. E aí, ele pode fazer o seguinte, ele pode entrar com o Varela, tirar o Pulgar do time, e aí ele faria o seguinte, invertia o Plata, colocava o Gerson para jogar de volante, alinhado com o Léo Ortiz, o Gerson muito mais posicional do que o De La Cruz, vai trazer uma cadência, tem mais criatividade, tem um QI de futebol mais alto, de poder entender qual corredor tá precisando da bola. Enfim, o Gerson, na ausência do Pedro, sem dúvida é o melhor jogador da temporada no Flamengo. Com o Pedro eles dividiam o posto, digamos assim. E aí inverte o Plata para você ter força e profundidade pelo lado direito.
E aí, quem é que vai jogar do lado esquerdo, então? Não me vem com o Gabigol querendo ir pra frente, colocando o Bruno Henrique na esquerda. Não, não trarei essa sugestão insana. É que se der certo eu vou estar aqui pra aplaudir. Mas pensar que o Gabriel, depois de 2 anos, vai jogar bem nesse jogo, me parece muito mais uma ideia semelhante às ideias que derrubaram Vitor Pereira e Sampaoli, que na final da Copa do Brasil devolveu o Gabriel ao time e por ali sofreu o gol, assim como o Vitor Pereira no segundo jogo da final do Carioca devolveu o Gabriel ao time e por ali o Fluminense deitou e rolou. Pois bem, De La Cruz poderia jogar nessa função. Tá? Pô, mas tu vai botar o De La Cruz aberto. Gente, isso não é nenhuma novidade na carreira dele. Vocês lembram desse jogo? River e Flamengo? 2-1 Flamengo, 2 gols do Gabigol, que saudade. Saudade desse Gabigol, desse Flamengo, e desse jogo que eu pude acompanhar da arquibancada. Pois é, Nico De La Cruz jogava aberto pelo lado esquerdo, tinha uma dinâmica de 2 atacantes, mas a dinâmica atual é assim também com a Arrascaeta, né? Como eu expliquei pra vocês. Então, pode sim fazer. O De La Cruz jogou muitos e muitos jogos, jogou 2 temporadas inteiras assim, com o Galhardo. Então, o De La Cruz também é versátil. Parece que o Tite só enxerga a versatilidade do Gerson e o sacrifica em todos os cantos do time, mas o De La Cruz também é versátil. Mas é claro que em determinados momentos do jogo, esses caras podem inverter. E você adiciona ao jogo um componente de imprevisibilidade ao adversário, mas mantendo o De La Cruz numa predominância mais elevada ali nessa posição. Assim, o time atacaria com o Alexandro fazendo a profundidade, o Varela fazendo esse lateral construtor, mas tendo o Plata agressivo aqui como um ponta. E aí o Alexandro seria um pouco mais responsável por esse jogo de força. No segundo tempo, quando cansasse, entraria o Ayrton Lucas. O Bruno Henrique faria também muitas vezes essa inversão. E você manteria aquela jogada que poderia ter gerado 2 gols contra o Vasco e não gerou, que é a jogada de infiltração de um dos volantes. E para recompor, você continuaria tendo facilidade. Por quê? Porque você tem o Varela mais perto da zona da bola e você continua tendo o Léo Ortiz, que tem ótimo cacoete de zagueiro, e poderia recompor ali, formando essa linha de 4 mais rapidamente, tendo o Gerson também para isso. E aí tem, lógico, né, o Alexandro que tem que voltar, o Plata que tem muita força tem que voltar e o De La Cruz tem que voltar também. Além do resto do time, mas especialmente esses 3. Então o time pelo menos manteria também rapidamente esse cinturão de contra-ataque, que foi a forma como o Peñarol fez gol no último jogo entre as equipes. E aí, o que você achou dessas sugestões? Deixa o teu comentário aí, deixa o teu like, se inscreve no canal pra gente alcançar os 56 mil inscritos e não se esqueça que membros do canal escutam os meus comentários táticos durante todos os jogos do Flamengo, tá bom? Muito, muito obrigado e eu fui.